Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para continuar a leitura do mangá de Sousou no Frieren. E nesse capítulo eu vou começar um arco muito interessante no qual alguns personagens lá do exame de mago de primeira classe vão reaparecer e um demônio realmente poderoso vai começar a entrar em cena. Então para saber mais sobre isso, vem comigo e bora lá! E meu amigo, se você é novo aqui no canal, saiba que eu tô acompanhando o Sousou no Frieren lá desde o início, no caso, desde o final da primeira temporada. Então, quando acabou a primeira temporada, eu comecei a acompanhar o mangá. Então, se você quiser saber aonde que começou, vai ter um link aqui na descrição e também no card no final do vídeo, que vai direcionar você pro primeiro episódio. E aí você vai poder acompanhar todo o mangá até aqui, beleza? Mas dito isso, vamos para a história. E o capítulo começa mostrando um demônio na frente de um cara que parece um mago, e esse demônio tava meio que implorando pela vida dele. Tava falando, pô, por favor não me mate, eu tenho um filho pequeno, por favor não faça isso. E esse mago em questão é o Genau. Vocês lembram daquele professor completamente sem noção do teste de mago de primeira classe? Aquele cara que fez aquele teste maluco do passarinho, do Stille, que um tinha que matar o outro, que gerou um monte de morte, que era um belicista nato. Vocês lembram dele, né? Então era esse cara. E aí, na hora que ele fala isso pro demônio, fala, olha, eu não acredito em nada que você fala. Eu já vi isso contado várias e várias vezes por demônios. Aí o demônio percebe que não vai adiantar, tenta conjurar uma magia, mas ele ataca antes e mata o demônio. E aí é até legal que ele vai lá no quarto ver se realmente tinha algum filhote de demônio lá, mas não encontra ninguém, óbvio. E ele até fala, porra, cara, conta uma verdade uma vez na vida, bicho. Ele fica meio revoltado e sai. Aí quando ele sai, mostra um vilarejo todo destruído, todo devastado. E aí ele fala assim, eu tô aqui em uma missão dada pela Ciri, ou Serie, sei lá como você quer chamar o nome daquela elfa poderosa. E ele fala assim, olha, eu tô aqui por causa dela, ela me deu essa missão, só que eu não esperava que a missão seria vir para o meu vilarejo natal. Então aquele era o vilarejo onde ele nasceu e que agora foi destruído por demônios. E ele inclusive diz que não tinha muito apego ao vilarejo dele não. Então ele é bem diferente do Stark e dos outros. Mas ele ao mesmo tempo diz que ver o vilarejo dele daquele jeito dá um vazio muito ruim nele. E quando ele tá pensando isso, ele ouve uma voz vinda dos escombros, assim. Tipo, tinha um monte de as casas tudo destruídas e um cara lá todo ferido. Aí ele pega o cara nas costas e vai levando, vai carregando o cara. Aí o cara fala, Genau, chama ele pelo nome, alguém conhecido dele, e fala assim, Genau, um demônio apareceu aqui, demônios apareceram aqui. Aí ele falou, calma, tá tudo bem, eu já exterminei todos, já matei todos os demônios. E ele falou, mas o pessoal do vilarejo? Aí ele falou, calma, tá todo mundo bem, e você vai ficar bem também. E aí ele leva o cara pra igreja e quem tá lá é a Methode. Vocês vão lembrar daquela moça loira de cabelo comprido que fez o teste com a Frieren e com o pessoal lá? Vocês vão lembrar dela, né? Se não lembrar vai ter imagem dela aqui do anime, só pra refrescar a memória de vocês. E aí o cara que tava nas costas do Genau já tava desmaiado, já não tava mais consciente. E a Methode fala o seguinte, vai, me traga ele aqui, me traga o ferido aqui pra eu tentar curar. E aí chega o Genau e fala o seguinte, Methode, não chama esse cara de ferido. O cara já tá morto. Quando eu peguei ele, o ferimento já era tão grave que já não tinha retorno. O que mostra então que a magia, ela não consegue curar qualquer ferimento, né? Tem um limite ali que passou, já era, mesmo pra magia. E ele fala assim que pelo cheiro, tipo um cheiro horrível que tava sendo das feridas dele, já tava apodrecendo, já tava uma nojeira e não tinha mais como salvar o cara. Aí ele coloca o cara no chão, já praticamente morto, e ele fala que esse cara aí em questão era um amigo de infância dele. Um cara que ele passou muito tempo junto, etc. Ou seja, o Genau meio que mentiu pro cara, ele só falou que ele ia ficar bem pra confortar o cara nos momentos finais dele. E aí, quando mostra a igreja de outro ângulo, dá pra ver todo mundo do vilarejo morto lá. Então quando ele falou também que tava todo mundo bem, não era verdade. Era só pra consolar o cara também nos últimos momentos dele. E aí o Genau, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, cara, por que essas pessoas tiveram que morrer? Cara, nós escolhemos o caminho de mago de primeira classe, nós escolhemos combater os demônios. Era pra ser a gente que deveria morrer, nós deveríamos morrer. Não as pessoas inocentes que estão levando a vida delas com outras coisas. Aí você vê que ele tá claramente magoado, sofrendo, embora ele não dê o braço a torcer.
E aí a Methode fala: Genau, tenta não se preocupar tanto, não se cobre tanto, porque quando nós recebemos o pedido, fomos enviados para cá pela Ciri, esse vilarejo já tinha caído, já tinha sido destruído. Não tinha nada que a gente pudesse fazer. E aí o Genau e a Methode continuam conversando. Mais de uma hora o Genau para e fala assim: calma aí, tem uma coisa estranha. E aí mostra que um pássaro gigante dele, que é tipo uma invocação que ele tem, foi capturado por uma magia. E ele fala assim: olha, o meu pássaro, que é um dos meus olhos, foi capturado por uma magia. E eu sinto a presença de um mago até experiente. E ele fala: não, na verdade são 2 magos experientes que estão ocultando a mana. E a Methode fala: realmente tem disso mesmo. E do nada, uma janela em cima da igreja onde eles estavam quebra e aparece alguém. Aí o Genau já prepara uma magia e quando eles olham, na verdade é a Frieren, né? A Frieren chegou lá também e provavelmente a Ferne estava lá também, mas quem apareceu primeiro foi a Frieren. E aí ela fala: ah, então são vocês, a Methode e o professor lá, se não me engano o Genau, né? Aí ele confirma: sou eu mesmo. E aí a Frieren fala até uma coisa interessante, que ela fala o seguinte: ah, eu vim aqui porque eu senti um pouco de mana com muita intenção assassina, então eu pensei que era um demônio. E aí o Genau fica com uma cara meio tipo: velho. E ele fala: tá, desculpa, era eu. Tipo, quer dizer, o cara, velho, esse Genau é muito doido, ele tem uma intenção assassina mesmo, cara, ele é muito maluco. E uma outra coisa que eu achei muito engraçado foi que a Frieren falou: eu senti um pouco de mana. Eu não sei, aqui tem 2 possibilidades. Eu não sei se o Genau tava reduzindo a mana dele também, não acho que seja, ou se a Frieren deu uma tirada nesse cara. O que vocês acham que foi? Deixa aqui nos comentários, porque, porra, chegar pro mago de primeira classe, especialista em combate, falar: é que eu senti um pouco de mana. Porra, um pouco, velho, que sacanagem de falar pro mago, né? E com uma intenção assassina. Aí fica naquele climão, mas depois eles continuam conversando. E aí a Methode explica melhor a situação pra Frieren e diz que eles já mataram os demônios. E a Frieren fala que eles vieram pra cá porque eles estavam passando aqui no Planalto Norte por acaso, e já que eles estavam aqui, a Ciri mandou uma carta pra Ferne, que é maga de primeira classe, pedindo pra ela ir lá ajudar. Só que a Methode diz que eles já exterminaram os demônios. Eles já mataram os demônios, e a Frieren fala: pô, então a gente meio que veio aqui à toa, né? Só que o Genau fala uma coisa diferente. Ele fala o seguinte: veja bem, eu tenho algumas considerações quanto a isso. Porque é verdade que nós matamos alguns demônios aqui, mas eles eram bem fracos. E ele levou a Frieren lá para aquela igreja e mostrou, para outro lugar daquela igreja, e mostrou o corpo de vários cavaleiros de uma empresa lá, é uma empresa privada mesmo, que tem vários negócios lá, distribuição de alimentos, um monte de coisa, e aqueles cavaleiros são muito bons. Especificamente esses que morreram aqui, era uma guarda de elite, inclusive um capitão, um comandante lá, um cara que era muito forte. E a Frieren olhou pra esse cara e falou: cara, esse cara realmente era muito forte. Ele era mais forte do que o Stark. Ou seja, é um cara de respeito. E o Genau falou o seguinte: olha, esses caras foram mortos em instantes. Eles foram, tipo, massacrados por alguém. Como que um cara com a força do Stark foi massacrado desse jeito? E aí o Genau fala: pô, os caras que nós matamos não tinha capacidade disso. E ele falou: então, Frieren, eu acho que você não perdeu a história toda, não. Acho que o assassino não estava aqui. E aí ela fala: então acho que eu não perdi minha viagem. E agora eles vão começar a tentar entender quem é esse demônio e o que aconteceu. E para eles entenderem o que aconteceu, eles se dividiram em 2 grupos para fazer certas investigações. Um grupo era a Methode e o Stark, e o outro grupo era a Frieren e a Ferne. E o primeiro grupo, que no caso foi a Methode e o Stark, eles começaram a investigar como que era o ser que matou esses caras todos, porque a Methode tem uma magia que é meio que uma magia de necrópsia. Ela fala de biópsia ou necrópsia, algo assim. Que ela consegue entender o que aconteceu com o corpo, como que ele morreu, o que atacou ele. Ela consegue fazer um panorama da morte do sujeito. E como a morte foi por lâminas, causada por lâminas, o Stark seria a melhor pessoa, por ser um guerreiro, a melhor pessoa para avaliar. E aí a Methode, ela pega uma espada e começa a demonstrar como que foram os ataques. E ela começa a fazer um ataque todo doido, assim, né? Tipo, um ataque muito sem sentido. Aí o Stark olha e fala assim: porra, isso não faz nenhum sentido, isso não seria nada funcional numa luta.
Aí ela, ué, mas de acordo com a minha magia foi isso que aconteceu. Aí o Stark, pode ser que ele usasse uma lâmina dupla. Se ele usasse uma lâmina dupla, uma em cada mão, por exemplo, esses movimentos fariam um pouco mais de sentido. Não fariam sentido completo, mas fariam um pouco mais. E no outro grupo, a Frieren e a Ferne estavam começando a bolar a estratégia de como achar esse demônio. E a Frieren falou o seguinte: olha só, eu não consigo sentir, meu Deus do céu, eu não consigo sentir a mana deles aqui por perto. E já que os demônios não escondem a mana por muito tempo, é muito improvável que eles estejam aqui. Então é melhor a gente ignorar os redores e falar com o Genau, que ele deve saber algumas informações, e ir para os lugares mais distantes, porque é lá que nós vamos encontrar os demônios com certeza. E depois de cada grupo ter feito essa investigação, estava na hora deles meio que trocarem algumas informações. E aí a Methode vai falar com a Frieren e o Stark já vai falar algumas coisas com o Genau, que estava fora da igreja, certo? Aí chega a Methode e lá perto da Frieren, e a Frieren pergunta: então, ele usava 2 lâminas mesmo? A Methode: não, a nossa conclusão foi que ele usava 4 lâminas. Ou seja, é um bicho meio estranho, né? E a Frieren já fica meio sinistro isso, hein? E enquanto isso, o Stark vai falar com o Genau e vê ele, tipo, na frente da igreja, fazendo como se fosse uma barreira. Ele até pergunta pro Genau o que ele tava fazendo, e ele falou: olha, os demônios quebraram a barreira da igreja, eu tô refazendo ela porque os corpos estão lá dentro. E o Stark, ele pergunta: pô, você não quer enterrar os corpos, não? Eu te ajudo. E aí o Genau fala uma coisa interessante, que reforça aquilo que eu falei, que o Planalto Norte é muito perigoso. Ele falou que no Planalto Norte não existe cemitério. Ninguém enterra pessoas lá. Quando alguém morre, eles protegem o corpo, vem uma companhia, pega esse corpo escoltado, leva mais pro sul, e lá tem tipo algum cemitério público, comunitário, assim, e eles enterram lá. Porque, de acordo com o Genau, se você enterrar um corpo aqui no Planalto Norte, o cheiro podre que sai mesmo após se enterrar atrairia um monte de demônios e monstros. Então, porra, pensa na situação. Então, na verdade, tem uma correção, eles não vão nem ser enterrados no sul, eles vão ser cremados. Porque para não deixar resto nenhum para não atrair monstro. E depois o mangá corta e mostra um pouco mais da conversa da Methode com a Frieren. E a Frieren pergunta por que ela foi para aquela missão, elas conversam um pouco, e no final a Frieren meio que fala o seguinte: então vocês meio que só estão cumprindo os caprichos da Ciri, no final das contas. Ela falou: é meio que uma pena, né, disse a Frieren. E a Methode diz que não, ela diz que até gostaria de poder fazer mais pela Ciri. Ela já mostra um bocado de simpatia pela Ciri. E diz assim, ela fala exatamente assim: você não acha a Ciri adorável? Aí a Frieren fica com uma cara tipo: não, cara, eu não acho. Mas ela não fala isso. Mas isso mostra que a Methode realmente tem um carinho pela Ciri, já desenvolveu esse carinho por ela. E você vê que ela... Você lembra do exame de mago de primeira classe? Que ela chegou pra Ciri e falou assim que a primeira coisa que ela pensou quando viu a Ciri foi: ai, não é coisinha mais fofa? Vocês vão lembrar disso, né? Então ela realmente parece gostar da Ciri. E aí, é engraçado que ela fala: ah, mas Frieren, você é uma gracinha também. E aí mostra a cara da Frieren toda sem graça, dá uma olhada. Mas no meio dessa conversa e meio que do nada, a Methode fala que o Genau é uma das piores pessoas possíveis. E ela começa a explicar o caso de como que ela foi parar nessa situação com parceira, como dupla do Genau. Aí mostra, isso um tempo atrás, antes dela ser mandada pra missão, ela junto com o Genau na frente da Ciri. Né? Aí a Ciri fala o seguinte: olha, o parceiro do Genau morreu na última luta, então você vai substituí-lo. Aí ela fala: pô, tá bom, eu vou lá, né? E aí ela fala: pô, espero que a gente se dê bem, Genau. Aí ele vira e fala: olha, o Planalto Norte é perigoso pra caramba, tão perigoso como o Extremo Norte. Por favor, não me atrapalhe. E aí, nesse momento, tava a Methode com a mão assim pra cumprimentar ele, e ele ignora. Aí chega a Ciri, eu acho que ela ficou com um pouco de pena da Methode, e falou: deem as mãos. Aí só assim que o Genau foi lá e apertou a mão dela. Pô, o carinha é complicado, custa apertar a mão da Methode, né, bicho? Meio instável, né? E depois só mostra os dois, no caso o Genau e a Methode do lado de fora. E o Genau pergunta pra Methode se ela se considera uma pessoa boa. E ela não entende nada, ela fala: não sei por quê.
E aí ele fala que o antigo parceiro dele, diferentemente dele, era uma ótima pessoa. Ele ajudava todo mundo na melhor, ele parecia íntimo com todo mundo, que ele era uma pessoa maravilhosa. Só que ele acabou morrendo para tentar salvar uma criança. Então a situação foi o seguinte: quando um demônio tentou matar uma criança, esse rapaz, esse companheiro do Genau, entrou na frente e se sacrificou para salvar a criança. E o Genau fala o seguinte: eu jamais faria uma idiotice dessa. E é por isso que a gente não conseguiu matar o demônio. Ele fugiu porque ele se sacrificou por causa de uma criança. E ele até fala: cara, eu já deixei muita gente pra trás, dizendo que, olha, eu deixaria mais um com maior facilidade. Meu objetivo é matar os demônios. E é isso. E aí a Methode, obviamente, ficou sem saber o que fazer após ouvir isso, né, do próprio Genau. E ela perguntou: cara, por que a Ciri me escolheu pra fazer isso? E o Genau disse: eu não faço a menor ideia. Porque normalmente quem vai pro Planalto Central, lá pro Planalto Norte, são pessoas belicistas. A Methode não é, ela é extremamente pacifista. E ele falou assim: eu entendi, isso seria uma missão muito mais o estilo da Ubel. E o Genau ainda completa e fala que normalmente quem vai para o Planalto Norte são os belicistas, porque eles estão, tem a mente deles, eles só querem matar os demônios, não interessa o que aconteça no meio do caminho. Se tiver que dormir na chuva, dorme, se tiver que ficar sem comer, fica. Eles são meio que quase uns animais raivosos. E ele até fala pra Methode o seguinte: olha, belicista não presta. Não me use como exemplo, não seja como eu. Então ele mesmo recomenda a Methode para ela não se tornar uma belicista, porque eles não prestam, no final das contas. E depois disso, o mangá volta para o presente, onde está todo mundo reunido. No caso, Genau, Methode, Frieren, Fern, Stark, todo mundo tá lá, porque eles vão agora finalmente atrás do demônio. E aí a Methode fala mais sobre as conclusões que ela chegou. E ela diz que quem matou esses caras é um demônio Shogun. E o Stark fala: o que diabos, literalmente, é um demônio Shogun? E aí a Frieren fala que os demônios Shoguns são uma classe específica de demônios que usam a magia para fortalecer o próprio corpo, para se tornarem mais fortes e dedicam a vida inteira para as artes marciais. Então, na prática, são guerreiros extremamente habilidosos. E a Frieren disse que nas linhas do exército do Rei Demônio tinham shoguns, demônios shoguns, que eram mais fortes do que o Aizen, que é o mestre do Stark. E esse cara que matou esses cavaleiros, provavelmente é um desses, porque por matar uns cavaleiros mais fortes que o Stark assim, né? E ela falou também que alguns desses demônios, como provavelmente é o caso desse também, tem uma anatomia diferente. Ou seja, ele não é igual uma pessoa comum. E aí o Stark pergunta: isso deve ser ruim, né? Aí a Frieren: você já lutou alguma vez? Tem alguma experiência de como é lutar com alguém com 4 lâminas? Aí o Stark: não, ela nem eu. Entendeu? Então isso é muito complicado, isso é uma coisa que dificulta muito. E esse é um dos porquês que os caras perderam fácil. Porque você tá lutando com um cara que você não faz a menor ideia de como combater. E na cena seguinte, o mangá mostra uma garota correndo, no caso uma garota demônio, correndo e indo falar com um outro demônio, que ela chama de Revolt, sei lá como que fala o nome desse cara, porque é alemão e meu alemão não é bom, sempre digo isso. E aí ela para e fala com um demônio muito estranho, que é metade humano e metade serpente, e que tem 4 braços. Ou seja, esse cara deve ser o inimigo, esse tal de Revolt. E aí ela fala: olha, nós conseguimos ótimos alimentos. Nós temos a chance agora de matar 3 magos, sendo alguns deles de primeira classe e um guerreiro. Vamos lá que a gente dá conta de matar eles. Vamos atacar esses 4. E aí o tal Revolt fala: não vamos matar eles agora. Vamos esperar um momento de vulnerabilidade. Porque eles vão se separar. Eles sabem que a gente tá por aqui. Eles vão vir atrás da gente e vão se separar. E aí a menina fala: ué, mas por que você sabe disso? Como você sabe que eles vão se separar? Aí ele falou: por que você acha que eu massacro várias pessoas nos vilarejos por onde eu passo? Porque eu aprendi ao longo da minha história que sempre que eu massacro muita gente, alguns dos humanos ficam para vigiar os corpos. E a menina não entende: mas por que eles ficam vigiando os corpos? Aí ele: eu não sei e nem quero saber. Eu sei que eles fazem isso e nós vamos pegar eles na hora que eles se dividirem. E logo depois, o mangá mostra o Genau falando o seguinte: vocês podem ir atrás do demônio, porque eu vou ficar aqui para proteger o corpo. Ou seja, o demônio sabia que isso ia acontecer e estava certo, porque nós damos algum valor pelo
corpo das pessoas queridas que morreram, ou pelo corpo de pessoas mortas, de forma geral, né? É meio que uma forma de, sei lá, de respeito à pessoa, não é? E os demônios, no caso, esse demônio específico, ele percebeu esse padrão e usa isso para separar e atacar as pessoas e os exércitos de forma mais vulnerável. Olha que bicho sacana, né? E o ataque desse demônio e as batalhas vão vir nos próximos capítulos, que eu vou contar em uma outra sexta-feira. Então, se vocês gostaram desse capítulo aqui, deixa o seu like porque ajuda demais. Também se inscreva para não perder outros capítulos que eu vou trazer. E vai ter muita coisa interessante, principalmente no próximo capítulo. Então se inscreva. E é isso. E uma coisa também que eu quero falar com vocês é o seguinte. Eu pulei um capítulo do mangá aqui, porque além dele ser meio... ser menor, eu vou usar ele para um outro dia que eu não vou poder gravar. Então... vou usar ele como tapa-buraco, beleza? Então saibam que teve um capítulo ali no meio, que não é tão importante assim, que eu pulei e vou colocar em uma outra ocasião. Mas era isso, então é isso que eu queria falar com vocês e vejo vocês no próximo vídeo.